Bom dia para todo mundo. Você está vendo que eu ainda estou calebiano ainda, porque o negócio está fervendo. É muito Caleb saindo por todo canto desse planeta. Tem Caleb saindo por todo canto desse planeta. Tá uma benção. Muito menino de amarelo e a gente vai fazer um trabalho grandão para Deus em nome de Jesus. Apesar das dificuldades, né? Quando a gente coloca o carro no trecho, Satanás põe um monte de quebra-mola, não é? É impressionante. A rua não tem quebra-mola nenhuma, Marilene. A gente põe o carro na rua, ele vai lá e põe um monte de quebra-mola, só para atrapalhar. Mas, segundo Maurílio, e a própria palavra diz, maior é quem está conosco do que aquele que é contra nós. Eu tive um professor de teologia. Se você não ouviu os sermões dele, procure ouvir esses sermões. São sermões extraordinários. Pastor Amin Rodor. Conhece, não? Pastor Amin Rodor. Escreve aí. Claudinha, Amin Rodor. Se prepara, ele vai fritar seus miolos. Que ele é extraordinário. Extraordinário, assim. É um teólogo filósofo, assim. É extraordinário. É um dos caras mais incríveis, das mentes mais pensantes. Eu gosto de quem pensa, sabe, irmãos? Eu gosto de quem pensa. Pensa, sonha, deseja coisas grandes. Eu gosto disso. E esse cara tem uma mente extraordinária. Foi meu professor. E ele vai dizer assim, ó: você não vence como Cristo venceu. Você vence porque ele venceu. E é isso mesmo. A vitória de Cristo foi para me salvar, certo? Ele não pecar foi para me salvar. Quando eu não peco, é para me salvar. Ele não precisou. Ó, quando ele não peca, é para me salvar. Quando eu não peco, é para dizer que eu quero a salvação. Quando Cristo não peca, ele não está salvando a si mesmo. Cristo não precisava de salvação, irmãos. Por isso, eu não venço como ele venceu. Ele não venceu para salvar a si mesmo. Eu venço para receber a minha salvação. Entende como é diferente? Ele não precisava. Então eu não venço como ele venceu, eu venço porque ele venceu. A vitória dele concede salvação, é vicária. Toda vez que eu venço um pecado, eu estou lidando com a minha salvação. Toda vez que Cristo vencia o pecado, ele estava lidando com a minha salvação. Ele não precisava da dele. Eu não venço como ele venceu. Eu venço porque ele venceu. É extraordinário o pensamento do camarada, né? Uma bênção, uma bênção. Então, certo de que a salvação vem em Cristo Jesus, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Se morremos, vamos morrer por ele. E se vivemos, vamos viver por ele. Cristo, a glória dele, a salvação dele, tudo é por Jesus. Inclusive o Espírito Santo que nós reclamamos aqui é através de quem? De Jesus. Por que que eu recebo o Espírito Santo aqui reclamado? Para viver em Jesus. Tudo é Jesus Cristo. Eu não venço porque ele venceu. Eu venço como ele. Eu não venço como ele venceu. Eu venço porque ele venceu. Eu dependo dele o tempo inteiro. Por isso que Isaías vai chamar a gente de vermezinho de Jacó. Sabe por que que Deus chama a gente de vermezinho de Jacó? Porque o verme é dependente de outro organismo para sobreviver. Tira o verme do organismo que ele depende, ele morre.
Ele só está dizendo assim, ô vermezinho de Jacó, você é dependente de mim. Entendeu? Organismo dependente. É legal, né? Tudo isso é muito bom. Vamos orar? E vamos entrar em comunhão íntima e pessoal. Santo Deus e Pai, nesta manhã de segunda-feira, queremos colocar nossa vida em tuas mãos. Fazer nossa revisão mental. Se temos algum pecado, Senhor, encalhado em algum canto que não confessamos, Senhor, nos lembra essas coisas e nos ajuda a confessar todas as nossas transgressões. Dependemos de um ambiente onde o Senhor possa habitar. E não somente, Deus, eu peço, apaga as nossas transgressões, mas elimina as chances delas nos prejudicarem ou prejudicar qualquer outra coisa. Todos nós aqui temos marcas profundas, profundas. Ao mesmo tempo, agradecemos pela oportunidade de um novo dia. Há muitas pessoas que gostariam de ter esse privilégio e não têm. E nós temos, e queremos honrar o Senhor com estas horas claras do dia. Abençoa-nos, Deus eterno, com tua mão sobre essa reunião. Batiza-nos com teu Espírito Santo, querido Jesus, porque queremos andar contigo, planejar o nosso dia contigo, por favor, Deus. Espírito Santo amado, a gente planejou tudo aqui, juntos. Peço conselho para o Senhor sempre do que fazer aqui, como fazer, da melhor maneira a ser feita. Agora mesmo, nós estamos conversando sobre isso. Toma essa reunião em tuas mãos e faz como o Senhor quiser. Troca as peças de lugar, aumenta uma parte, diminui a outra, exclui, faz todas elas como estão planejadas. Eu não sei como o Senhor vai desejar fazer. Assim como o nosso dia hoje. Nós temos algumas coisas que estão na nossa cabeça que desejamos fazer, nos ajuda a fazer todas, tira parte delas, adiciona algumas que a gente nem estava pensando, faz como o Senhor quiser, porque nós queremos ser homens e mulheres do vento, que não sabem nem para onde vai e nem de onde virão, porque são controlados por ti. Essa reunião é sua. Converte nosso coração a Cristo. Em nome de Jesus pedimos. Amém, amém e amém. Bom dia, gente querida. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero, antes da mensagem, cumprimentar alguns amigos que estão aqui, queridos, começando pelo Bola e a Fátima. Estivemos no encontro de jubilados de toda a nossa associação e encontrei o Bola e a Fátima vendendo saúde, né, Bola? Deus é muito bom contigo, viu, camarada? Louvado seja Deus, viu? Porque você existe. Amo vocês. Também quero cumprimentar o pastor Ivo Vasconcelos, foi o nosso tesoureiro da União já há muitos anos. Um abraço para você e para a Sandra, sua esposa. Quero cumprimentar também a Isabel, lá dos Estados Unidos, Isabel Mitchell, e também da Austrália, que também assiste este programa, é a Alicia. Hoje ela está no Brasil, mas ela mora na Austrália, está visitando. Também Marcos de Benedito, lá da Iaju, né? A Ju assiste, a esposa do Marcos de Benedito, já pregou aqui na Sala 57. Foi editor da Casa Publicadora há muitos anos. Assim também o pastor Lima, um abraço para você. Foi diretor da Casa Publicadora, da doutora Maria José Feminias. Hoje está no Canadá. Quero cumprimentar, e é assíduo aqui na sala. A Márcia também. Quero mandar um abraço também para o Fagundes e Mari, né? Pastor Fagundes. E também agradecer a Val, que sempre ora pela gente. Muito obrigado pela oração de hoje, tá, Val? Um abraço a todos vocês. É tão bom estar aqui, sabe? A gente sente um calor, uma amizade, um carinho. É a todos vocês, queridos. Vamos agora abrir a Bíblia. Foi para isso que nós viemos aqui, para adoração.
certo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, e o versículo 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, e vamos tirar pelo menos 6 verdades que Jesus nos deu sobre a adoração e sobre o santuário, tá bom? E sobre, acima de tudo, o Espírito Santo. Já que você encontrou a passagem bíblica, vamos fazer mais uma oração? Eu não tenho coragem de ler a Bíblia sem orar, gente, desculpa aí, mas eu acredito que você também é assim. Quero agradecer também a Lissandra, né? Lissandra passou a lição tão legal, você transmite tanta paz, Lissandra, viu? Deus te use, o Espírito Santo está te usando. Vamos orar neste momento? Querido Pai, nosso Deus, nosso Criador, neste momento te pedimos o batismo do Espírito Santo, porque Jesus está intercedendo por isto lá no céu para cada um de nós. Ao ler a palavra, a tua palavra, dá-nos o poder, Senhor. Tua palavra tem poder transformador. Neste momento queremos te pedir, batiza-nos com teu Santo Espírito e que o teu Santo Espírito produza em nós a salvação, o poder e a capacitação para pregarmos o teu evangelho. Nós não temos nenhum mérito, mas o Espírito em nós é o poder de Deus para a salvação de muitas pessoas. Abençoa a tua palavra agora, neste momento. É em nome de Jesus que te pedimos e de já te agradecemos. Amém. Queridos, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e o 20. Diz assim a palavra de Deus: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queremos tirar algumas verdades aqui ditas por Jesus para cada um de nós. Primeira verdade maravilhosa é que o Espírito Santo, ele habita num santuário. E o santuário é o nosso corpo, certo? Aqui mostra claramente: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Queridos, um corpo doente significa um santuário doente, não é verdade? Claro que a doença acometeu muita gente. Alguém diz que nós fazemos parte de uma geração doente, de doentes. Todo mundo tem alguma patologia, alguma enfermidade, física, mental, espiritual, ou social, emocional. Todo mundo sofre de alguma coisa. Porém, nós temos o Espírito Santo, que é aquele que cura nos nossos dias. Nós sabemos que corpo é o templo do Espírito Santo. Eu já falei aqui que não existe santidade sem sanidade, sanidade mental. E nós precisamos dessa sanidade para termos santidade. Veja aqui uma coisa: você prefere um carro 0 km, todo perfeito, ou um carro quebrado, com chassi empenado, pneu baixo, vazando óleo, certo? Tudo escanchombrado. Alguém diz é espandongado, lá no Nordeste a gente chama espandongado. Então, sabe de uma coisa? Assim como um carro quebrado limita a operação do seu dono, assim também uma pessoa enferma, doente, limita a operação do seu dono, que é Deus. E por isso nós precisamos ter saúde, saúde em abundância.
E a maioria das patologias, a maioria das enfermidades são de origem mental, psicológica. A senhora White fala isso e a ciência comprova isso. Hoje em dia, nós sabemos que de cada 10 doenças, 9 são de origens mentais. E nós precisamos lembrar que a gente precisa, já que o corpo está doente, pelo menos a mente esteja sã, certo? Deus quer que nós estejamos com saúde, estejamos com muita paz no coração. Então tenha paz, filho de Deus, para que a sua adoração também seja perfeita. O Espírito Santo de Deus quer usar você de uma forma perfeita. Então tenha cuidado com alguns alimentos, tá bom? Existe um texto muito sério que diz aqui que Satanás reuniu seus anjos, os demônios, para verificar o que poderia fazer para prejudicar a humanidade. E sabe, eles arquitetaram vários planos. A senhora White fala sobre isso. E vários planos, o que fazer para prejudicar mais, para causar mais danos à humanidade. E aqui diz que o próprio Satanás descobriu uma técnica, um meio de prejudicar. Ele tornaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-los-ia em veneno que arruinaria as faculdades físicas, mentais e morais do ser humano. Querido, isso é muito sério. Essa coisa é muito real. E nós sabemos que hoje Satanás está usando fruto da vide para fazer bebidas prejudiciais à saúde, está transformando o trigo em alimentos refinados, com fast food da vida aí, causando inflamações na vida da gente. Quando é que nós vamos despertar para isso, não é verdade? Vamos cuidar disto. Não existe mente sã no corpo doente, não é verdade? Mas nós precisamos do batismo do Espírito Santo para que desperte em nós um reavivamento e uma reforma. Um reavivamento e uma reforma de primeira grandeza. E Deus vai produzir isto em nós, vai produzir isto em você. Mas alguém diz assim, mas pastor, adoração tem a ver com a saúde? Bem, queridos, é o seguinte, se é verdade que cada um pode adorar do jeito que quiser, cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram? Por que Nadab e Abiú morreram? Não é verdade? Eles ofereceram fogo estranho. E Deus não aceita fogo estranho na adoração. Se é verdade também que alguém pode adorar e fazer a sua adoração da maneira que quiser, por que que Uzá morreu ao tocar na arca? Ele não estava ali tentando ajudar, fazer alguma coisa? Se é verdade que alguém fazendo a obra de Deus, adorando do seu jeito, por que que Deus não aceitou Saul e o seu sacrifício? Se é verdade que a pessoa pode adorar do jeito que ele quiser, do jeito que ele expressar, por que que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Os dois não trouxeram? Queridos, adoração é fazer alguma coisa. Eu sei que agora na pandemia, após a pandemia, muita gente não voltou para a igreja, achando que não, eu assisto em casa a adoração. Eu adoro em casa, eu assisto em casa. Ei, adoração é um ato, é fazer algo, não é assistir algo. Você é participativo quando adora. Então,
Vai para a igreja, filho de Deus. Não existe soldado sem um quartel. Não existe jogador sem time. E não existe cristão sem igreja. Vai para a igreja, filho de Deus. Se a tua religião não te leva nem para a igreja, como é que pode te levar para o céu, meu irmão? Minha querida irmã, ei, tua religião está te levando para a tua igreja? Cuidado, que se não te leva para a igreja, não te leva para o céu. Se você não ama os seus irmãos que você vê, como é que você ama a Deus que você não vê? Nós precisamos lembrar destas coisas. Adoração é algo para ser realizado, não para ser assistido, tá bom? Então se envolva na adoração. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: tenha o costume de ir para a igreja como muitos fazem. Está escrito. Hebreus capítulo 10, no versículo 25. A segunda verdade que nós precisamos retirar desse texto, verdade de Jesus para nós, além de sabermos que o corpo é o templo do Espírito Santo, aqui mostra também que, a segunda verdade, o Espírito Santo habita em vós. Está escrito aqui, ó, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o Espírito Santo habita em vós. Olha que beleza. Mas onde é que está escrito isso, pastor? Jesus falou. Jesus falou em São João capítulo 14, versículo 16 a 20. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. São João 14, mostrando que o Espírito Santo está em vós e quem fala é Jesus Cristo. João capítulo 14 e o versículo 16 e 17. Diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco na igreja e estará dentro de vós. Está vendo a diferença? Ele está conosco, mas ele também está dentro de nós. O Espírito Santo está falando à tua consciência, ao teu coração, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvireis uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isso é o Espírito Santo. A consciência não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo fala a nossa consciência. E o que é consciência, pastor? Consciência é um conhecimento experimental dos padrões de Deus. Se você conhece muitos padrões de Deus, você tem uma grande consciência. Se você conhece poucos padrões de Deus, você tem pouca consciência. E tem alguns que têm até consciência de rato, né? Pois é. Mas deixa para lá. Vamos orar por eles, né? A gente precisa de consciência. E o Espírito Santo fala a nossa consciência, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, queridos amigos, a senhora White diz: a mensagem há de ser levada não por argumento, como por convicção profunda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está dentro de nós, certo? O livro Eventos Finais, na página 183, diz que o Espírito Santo está dentro de nós e esta mensagem deve ser levada pela argumentação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, e não por argumentação humana. Ok, aqui nós já vimos a segunda verdade, que o Espírito Santo habita em você, habita em nós, certo? Nós somos templos do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Terceira verdade que podemos tirar desse texto é que foi Deus quem lhes deu. Foi Deus quem te deu o teu corpo e foi Deus quem te deu o Espírito Santo. Olha que maravilha.
certo? Por isso que Deus é quem efetua em nós tanto querer como efetuar, não é? Então, o Pai é quem nos dá o Espírito Santo que habita em nós. Então, São João capítulo 14, versículo 25, São João capítulo 14, verso 25, vamos ver que é o Pai que nos dá. Abra sua Bíblia aí, passe mais algumas páginas que nós já lemos no capítulo 14. E também no versículo 25, diz assim, olha: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Quem está falando é Jesus Cristo, nosso querido Salvador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha que maravilha! O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo está revelando aqui as verdades que nós precisamos saber para esses últimos dias. Você que está me ouvindo aí do YouTube, também do Zoom, você sabe as verdades para esses dias? Você está se preparando? Porque mais importante do que conhecer que Jesus vai voltar é estar preparado quando Jesus voltar. E sabe, nós precisamos nos preparar, cuidando da saúde, cuidando da espiritualidade, cuidando do estudo da Bíblia, recebendo o batismo do Espírito Santo. Quarta verdade que a gente pode tirar desse texto: você não é de você mesmo. Como assim, pastor? Sim, você não é de você mesmo. Nós precisamos de autocontrole e controle do alto. Qual é o mais importante? Bem, alguém diz assim, mas eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Está enganado. Está redondamente enganado. Você é dono do seu nariz? Você sabe fabricar nariz? Um dia eu quebrei o nariz na piscina do colégio, na piscina do ENA. Deu desvio no septo. Certo? Ultimamente caiu uma lata de tinta aqui no meu nariz. Vocês lembram, né? Ainda hoje está a marca. Pense na dor. Você é dono do seu nariz? Você consegue fazer nariz? Nós precisamos lembrar que nós não pertencemos a nós mesmos. Temos que cuidar do nosso corpo. Cuidado com o que você come. Cuidado com o que você vê, porque que entra pelos olhos e impregna a alma. Não, é só um filme. Cuidado com isso. Vou dizer uma verdade aqui que vocês podem pesquisar para verificar como realmente confere, como realmente é certo. Hollywood, os filmes, os Netflix da vida, as novelas. Hollywood tem evangelizado para a doutrina deles mais gente no planeta do que todas as igrejas evangélicas juntas pregando ao mesmo tempo. Hollywood está fazendo a cabeça dos nossos jovens para mudar de sexo, para fazer, sei lá, coisas irresponsáveis. Cuidado com isso, porque o que entra pelos olhos impregna a alma e nós não podemos permitir que Hollywood transforme a nossa religião, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Aí sim, o Espírito Santo transforma de dentro para fora, igual pipoca, certo? Você é uma pipoca que não estourou, que só fez de conta? Ou você é uma pipoca que transforma de dentro para fora, certo? Nós precisamos lembrar desta verdade. Você não pertence a você mesmo, certo? Nós pertencemos a Jesus. Nós precisamos do controle do alto para termos autocontrole. E sabe, queridos, eu e você precisamos entender o toque do Espírito Santo em nós. Quero falar para você sobre mais uma verdade que está nesse texto. Você não pertence a você mesmo, mas você foi comprado por preço. Está escrito aqui.
Está escrito que nós fomos comprados por preço, por alto preço. E quanto custou? O sangue de Jesus. Se você acha que você não tem valor, olha para a cruz. Olha quanto Jesus pagou por você e por mim. Quanto ele deu em resgate. O seu sangue, seu sofrimento. E ele precisava de terapia. Como é que é, pastor? Jesus precisava de terapia? Naquele momento de dor, de sofrimento, no Getsemane, ele buscou terapia. Ele buscou Pedro, Tiago e João por 3 vezes, irmãos, querendo apoio, querendo, por favor, vela por mim, fala alguma coisa. Encontrava os discípulos dormindo. Mais uma vez, por favor, nenhum momento vocês podem estar comigo? Poxa vida, que sofrimento, que angústia, que desespero. Ele sorveu o cálice sozinho, mas ele venceu. Jesus Cristo, nosso Salvador. E o Espírito Santo está fazendo com que cada um de nós tenhamos esta consciência, que Jesus Cristo pagou. E aqui diz, foste comprados por preço. Preço grandioso. Salvação é de graça, mas custou um tremendo preço. E aquilo que tem valor tem muito preço. Alguém diz, aquilo que tem valor não tem preço. Claro que tem preço. A graça de Deus foi conquistada por alto preço e nos é oferecida gratuitamente. Nós precisamos crer que a graça não foi de graça, foi paga por alto preço. E você é o objeto mais precioso do amor de Deus. Deus te ama tanto que se você duvida, olha para a cruz e você vai ver quanto Deus te ama. Você é filha de Deus. Deus te ama. Você não é qualquer um, não é qualquer uma. Você não é um cão sem dono. Conhece essa expressão? Você não é qualquer uma. Você é a imagem de Deus. A tua lâmpada pode até estar apagada, mas você foi criado para brilhar, para ser um filho de Deus. Você nasceu para as alturas. Você pertence a Deus. Foste comprado por alto preço, certo? Em Romanos fala muito claro sobre isso. Já que você foi comprado, já nenhuma condenação deve existir em você ou permanecer em você. Ah, pastor, só faço coisa errada. Nenhuma condenação. Vamos ler isso, gente? É Romanos capítulo 5, versículo 1 e depois o versículo 8, o capítulo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já está justificado. Sabe o que é justificado? Considerado justo. É um termo judicial que não te condena. Você está justificado por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se apegue a erros do passado. Eu vou dizer uma frase aqui bem pesada, tá bom? Ei, quando é que você vai jogar fora as carniças que você arrasta? Eu estou falando de coisas do passado. São carniças que você já enterrou e às vezes você quer desenterrar e arrastar. Sabe o que é uma carniça? É algo podre. Se você tirasse esses fardos de cima de você, meu querido, minha querida, você ia voar. A tua vida seria mais soft. O apóstolo Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, deixa as coisas do passado estar no passado, lá onde ele merece estar, no passado. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Livre-se das coisas do passado, meu irmão.
Lembre-se que o para-brisa do carro é maior do que o retrovisor, para a gente olhar mais para frente do que para trás. E é assim que a gente anda. Ninguém dirige um carro olhando pelo retrovisor, vai bater, vai bater. A gente dirige o carro olhando para frente. Vamos ler Romanos capítulo 8 agora? Olha que maravilha. Está dizendo que é para agora, tá bom? Romanos capítulo 8 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo está falando isso para você hoje, irmão e irmã. Acredita, meu irmão. Acredita, filho de Deus. Você não tem condenação se você vai a Cristo. Nenhuma condenação. Ah, mas eu matei, eu roubei, eu abortei. Nenhuma condenação. Confessa os teus pecados e pede a misericórdia de Jesus. E o Espírito Santo vai enfatizar isto em você. Por favor, acredita que Jesus está voltando e ele quer encontrar você sem nenhuma condenação. Agora já. Precisa enfatizar mais do que isso? Agora, pois, já. Olha que três palavras interessantes. Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? O Espírito Santo está falando isso para você hoje? Você é de Jesus? Busca Jesus agora. Ele está só esperando você pedir. Só isso. Abre a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Cearei com ele, farei uma festa, transformarei água em vinho, transformarei pensamentos maus em bons, certo? Deixa ele fazer a limpeza total. Você é de Jesus. Outra verdade que está aqui, ó. Foste comprado por preço. Agora, outra verdade que está bem clara aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 9, diz a outra verdade que a gente precisa entender claramente, pois foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, nós começamos falando, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus? E agora está dizendo, glorifica a Deus no vosso corpo. Cuida do teu corpo. Não come qualquer coisa. Você tem que estudar o seu corpo, meu irmão, minha irmã, para dar glória a Deus. Quais os alimentos que dão certo com o teu corpo, com o teu pH? Sei lá. A senhora White dizia assim, ó, feijão para mim é veneno. Olha o que a senhora White dizia, porque ela não se dava bem com feijão, certo? Mas se você se dá, eu me dou muito bem com feijão, eu gosto de feijão, certo? Gosto de feijoada, sem porco, né? Claro. Eu gosto. Mas, queridos, estuda o teu corpo. Algumas coisas te faz bem, outras que não faz tão bem, sabe? Não mistura muita comida. Come simples, come natural. Metade do prato deve ser cru, porque cru tem vida. E somente vida transmite vida. Ei, defunto transmite vida? Não estou falando de carne não, tá? Mas já que vocês entenderam, vocês é que sabem. Na realidade, carne é um bom alimento, mas não é o melhor alimento. Nos últimos dias, nós vamos ter que deixar de comer alguns alimentos, certo? Então, vamos glorificar a Deus no nosso corpo. Sabe, irmão, a mensagem dos filhos de Deus nesses últimos dias é temei a Deus e dá-lhe glória. Você tem pregado essa mensagem na sua vida? Temer a Deus é obedecer aos mandamentos de Deus. E dar glória é refletir a glória de Deus em você, certo? A palavra glória é a palavra doxa, no grego, que quer dizer refletir a imagem, refletir o caráter.
E a senhora White fala sobre isso. Glorificar é repetir o caráter. Glorificar é repetir a imagem de Deus em nós. E sabe, irmãos, Hipócrates dizia assim, ó, antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir de todas as coisas que fizeram adoecer, que o fizeram adoecer. Antes de curar alguém, pergunte: você promete deixar de comer ou beber aquilo que te fez doente? Olha, interessante isso, sabe? Que quem não tem tempo para cuidar da saúde terá que arranjar tempo para cuidar da doença. Você e eu precisamos cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença. Como você quer envelhecer, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos envelhecer de uma forma autônoma, responsável e feliz. Tá bom? Essas três características nós precisamos ter. Glorifica a Deus no teu corpo, cuida do teu corpo, usa os 8 remédios da natureza, meu irmão. Que o Espírito Santo, você já notou que parece muito com o Espírito Santo? O alimento que você mais precisa é ar. Você não pode viver sem ar. Então, ar. O segundo alimento mais necessário, água. O que mais? Ar, água, alimento adequado. E o quarto, temperança ou abstinência. Usar com moderação aquilo que é bom e rejeitar totalmente aquilo que é mal. Passando para o outro lado, aí vem exercício físico. Aonde? No sol. E depois, repouso. E por último, confiança em Deus. Vocês notaram como é que a gente decora os 8 remédios da natureza? Primeiro, o alimento que a gente mais precisa, ar. E o segundo, água. E o terceiro, alimentação adequada. E o quarto, temperança, que é equilíbrio na alimentação. Do outro lado, exercício físico. Quando você faz exercício físico, faça no sol. Legal? E você vai ver que maravilha. E o terceiro, repouso. Depois que você fizer exercício, repousa, né? E por último, confie em Deus que Ele supre tudo em nós. Tá bom? Confiança em Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos e amigos, ninguém aprende a nadar enquanto está morrendo afogado. Ninguém aprende a nadar quando está se afogando. Eu vi essa frase hoje da doutora Raimunda, no evento que nós estávamos. Então, ninguém aprende a nadar quando está se afogando. Aprende a nadar agora. Aprende a andar com o Espírito agora, certo? Para quando, em havendo necessidade, você saber nadar, você poder andar. Sabe por quê? Porque uma pessoa caída não consegue colocar uma outra em pé, não é verdade? Uma pessoa caída não consegue levantar outra, gente. Então, por isso a gente precisa do Espírito Santo hoje, agora, para a gente estar de pé quando Jesus voltar. O Espírito Santo está em pessoa aqui na Terra, preparando uma geração para ficar em pé quando Jesus voltar. Você vai estar de pé? Você vai estar preparado? Nós precisamos estar preparados. Eu vi um pensamento no meio do mar, não há problema quando a água está fora do barco. O problema começa quando a água, começa a entrar no barco. Queridos amigos, nós devemos lembrar o seguinte: não existe nenhum problema quando a igreja está no mundo. O problema está quando o mundo começa a entrar na igreja. Não existe nenhum problema quando o mal está de fora de você. O problema começa quando o mal começa a entrar em você. Coisas más que você permite, pensamentos maus que você acaricia, coisas ruins que você permite.
Ei, abre a porta para Jesus, não para o mal. E se o mal bater a tua porta, diga assim: Jesus, vai ver quem é. Jesus, vai lá, atende. E o mal vai dizer: oh, bati na porta errada. Exatamente, porque é Jesus que atende. Nós precisamos lembrar que não existe nenhum problema quando o mal está fora de você. Agora, não deixe o mal dentro de você. Se confessar os teus pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Ele faz duas coisas. Ele perdoa e purifica. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós deveríamos falar mais com o Espírito Santo. Conversar com ele. Quero contar uma ilustração própria. Eu atendo aqui no consultório muita gente, tanto presencial como visualmente através da internet, sabe? E essa semana aconteceram umas duas vezes. Eu estava bem cansado e eu olhei na agenda, ainda tinha bastante gente para atender, mas eu queria descansar um pouquinho aqui, sabe? No meu consultório tem um sofá. Eu disse, Espírito Santo, eu não queria atender a próxima pessoa. Não sei o que ela precisa, mas eu estou cansado, sabe? Você pode fazer alguma coisa? Falta 5 minutos para eu atender a próxima pessoa. Irmãos, quando eu terminei de orar, a pessoa que eu ia atender liga para mim e diz: Ô, professor, é o seguinte, eu não vou conseguir chegar. Meu carro deu prego, eu não consigo tirar o prego. Então eu estou aqui. O senhor pode remarcar a minha consulta? Eu disse: posso, posso. Querido, eu deitei naquele sofá por 1 hora. Foi uma bênção do céu. Irmão, que maravilha. E aconteceram 2 vezes, viu? 2 vezes essa semana passada. E sabe de uma coisa? Conversa mais com o Espírito Santo. Ele é uma bênção. Ele quer transformar você. Ele quer andar com você. E sabe, Deus tem um plano para você. Ele quer salvar você. Tenha certeza. Não duvide. Certo? Aqui mostra que, pelo poder do Espírito Santo, diz a senhora White, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter, pelo poder do Espírito Santo. Então devemos ser completamente transformados à semelhança de Jesus. Eventos finais, página 158. Eventos finais, 158 diz: pelo poder do Espírito Santo. Deve a imagem moral de Deus ser refletida em nós. Que nós somos templos do Espírito Santo e devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Ei, pede ao Espírito Santo para transformar o teu coração, a tua mente, o teu corpo, as tuas emoções e também a tua vida social. Eu quero orar por você e quero pedir que você seja um companheiro do Espírito Santo. Conversa com ele, ele é uma pessoa e ele te ama, ele vai te ajudar. Eu tenho evidência disso, certo? Ainda está muito pouco, porque eu quero mais, mais e mais do Espírito Santo. Lembre-se de pedir o batismo do Espírito Santo umas 30 vezes por dia. Não abre mão disso, filho de Deus. E você vai ver o que vai acontecer. Porque o céu prometeu. Se você duvidar, se apegue à promessa. Olha para a cruz e você vai ver o preço que foi pago por você. Eu quero orar por você agora. Eu gostaria que essa mensagem ficasse no teu coração. E você vai ver que Deus te ama muito. Ok? Quantos gostaria que eu orasse por você? Levante a mão, coloque a mãozinha aí, tá bom? Quero orar por você, Senhor Deus. Estamos com a mão erguida para sinalizar que queremos o batismo do Espírito Santo, transformando a nossa vida, o nosso coração e permitindo, Senhor, que haja um reavivamento, uma reforma em cada um de nós,
para que, cheios do teu poder, nós não queremos só conhecimento, Senhor, nós queremos poder, nós queremos o poder do teu Santo Espírito para fazer a tua obra, livre de exaltação, livre de brigas, de contendas, de doenças. Nós queremos refletir o teu caráter, a tua imagem, assim como Jesus. Abençoa cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tu conheces. Nós sabemos que tu vai nos atender. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e pela iluminação do teu Santo Espírito. Amém, 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 Senhor. Meu pastor, que maravilha, hein? O senhor tem muitas frases que a gente precisa copiar, porque elas são. E você sabe que eu estudei essa semana e Jesus fazia isso, pastor. Ele tinha no meio das proclamações dele, ela diz que muito pouco ele usou sermões muito grandes. Ele estancava frases que faziam as pessoas pensarem no conteúdo que ele queria ensinar. E o senhor usa o mesmo método, isso é uma benção. Eu gosto dessas frases de efeito, pastor, porque se não lembrar de toda a mensagem, pelo menos lembre de uma frase que pode ser que transforme, né? Que Deus abençoe E você, elas pastor ficam. Wagner, seu trabalho. Não é fácil assumir a liderança da sala 57, eu sei dos bastidores, mas que Deus te use, o Espírito Santo também. Um abraço a Ana, Hanna, conheci pessoalmente. Um abraço a todos vocês. Amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque todos vocês existem. Um bom dia para todos. Bom dia, meu pastor. Amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, mano? Eu também amo o senhor, ó. Só a cruz. Obrigado, amigo. Grande dia na presença de Deus. Bom, né, irmãos? Poder contar com homens experientes assim, né? Perto da gente. Muito bom. E aí, para você pensar nisso, né? Nessa entrega que precisamos fazer a Deus, entregar o corpo, né? Seu apelo hoje, cuide do seu corpo, a alimentação, os 8 remédios, a graça de Deus que se renova todos os dias, por isso não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque há suprimento para os nossos pecados. E quanto mais a gente se aproxima de Jesus, menos a gente peca. Muito embora o alvo de Cristo não seja exatamente a impecabilidade, foi por isso que ele veio nos salvar, porque não tínhamos mais condições disso, mas ele diz, vai e não peques mais. É a semelhança com ele, completamente semelhantes. O pastor pregou hoje, eu acho isso lindo demais. Nós temos que ser completamente semelhantes, muito parecidos, não iguais, porque é exatamente isso, é uma semelhança que deve ser procurada, né? Não é uma competição com Jesus. Se eu já cheguei no patamar dele, se eu já não peco como. Não, não é isso, irmão. É se eu dependo dele. Cristianismo é permanência. Eu não venço como ele venceu. Eu venço porque ele venceu. O pastor disse. É fantástico, isso é muito legal, né? E aí nós vamos procurar refletir e entregar o nosso coração agora a Jesus mais uma vez, tá bom? Vamos para o nosso testemunho, amém? Coisa boa, né? Uma sala toda encaixadinha assim. É muito bom, né? É muito bom. Antes, eu quero que você veja as 4 ênfases da sala 57. Você que está entrando aqui, a sala ensina 4 ênfases para que você tenha a pessoa de Cristo centralizada e seja completamente semelhante a ele. Eu gosto disso. Completamente semelhante. Dessas 4 ênfases tem essa finalidade: vida no espírito, vida nele, não é só uma teologia, tá? Não é só saber que ele existe, é se relacionar com uma pessoa. Você viu o pastor Abdoral dizendo hoje, converse mais com o Espírito Santo, fale mais.
Nossa, mas esse negócio de falar com o Espírito é novidade, né, pastor? É, porque a gente não entendia esta vida prática, né? Então, você vai ouvir a voz dele, ele lhe levará para a Bíblia, para a oração, para o jejum, para a entrega de tudo, como o pastor pregou aqui hoje, porque é reavivamento e reforma. Vida no Espírito, amor incondicional, que muda a sua relação com você mesmo, depois de receber esse amor de Deus, e muda a sua relação com o próximo, você passa a ver o outro de uma maneira muito diferente. Comunhão com ênfase no parecer com Jesus, não em fazer coisas. Como é que está a sua comunhão? Ah, minha oração, não estou falando de oração. Como é que você já ama igual a Cristo? Como é que você já perdoa igual a Ele? Como é que você tem ansiedade de levar a salvação igual Cristo tinha, né? Ele vivia por isso. O alimento dele era a salvação do outro. É essa semelhança, essa comunhão que a gente quer. Não é só a comunhão de ler Bíblia, não é só a comunhão de orar, de fazer coisas. É a comunhão que é mais profunda. É aquela comunhão que eu já sou completamente semelhante a Ele. É essa comunhão que a gente procura. E a missão aqui na sala, ela não é um estudo bíblico. A missão não é fazer uma série de conferências. A missão não é fazer o Caleb. A missão é pregar com a própria vida, porque eu posso dar um estudo bíblico, eu posso estar aqui na sala, eu posso estar fazendo uma série de conferências, mas a minha vida não ser de Jesus. Então não serve. Então, missão aqui é quando você prega com a vida. Aí o estudo bíblico confirma a sua vida, a série de conferência confirma a sua vida, a sala 57 confirma o que você vive. Vida, transmissão de vida. Com... Missão aqui é transmissão de vida, não somente de conteúdo. O problema é que a gente transforma missão em transmissão de conteúdo. Não é. O conteúdo só é validado pela vida comunicada. Missão aqui é transmissão de vida, que ao transmitir conteúdo faz sentido. Ah, o pastor Abdoral falando do sofá que tem no escritório dele. Eu transmito a sala, Marcos Magalhães, de um sofá. E às vezes, irmãos, quando eu termino a sala aqui, que eu fecho a sala, que eu vejo o scout do YouTube, eu pendo para o lado e às vezes eu sou vencido pelo cansaço. E não está errado, não, viu, irmãos. Nós estamos cansados mesmo. Aqui o primeiro cansaço. Ó. Esse mundo está cansando a gente. Tantos problemas, né, pastor? O senhor atende tanta gente, são tantas as dificuldades na vida das pessoas. E o senhor, como psicólogo e pastor, né? Eu, como pastor, a gente recebe muita carga dos outros. Cansa aqui. E isso aqui é indissolúvel, né? Mente e corpo, corpo e mente estão intimamente ligados, sem que possa haver separação entre eles. E às vezes o corpício, ainda mais quando a gente passa dos 50, começa a gritar mais alto, né? Não é não, Bola? Hein? Bola não, desculpa, é Milagre agora, seu nome é Milagre. Seu nome agora é Milagre. Ó, dá uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha nos olhos, eu gosto disso, né? A gente tem 2 minutos para fazer isso. Olha aí o Bola. E a amada Fátima. Olha a Juvani, bora, né? Coisa boa, vamos. Bom dia. Olha aí, a irmã Nauza. Bom dia, viu, filhinha? É, o áudio de vocês permanece fechadinho, tá tudo bem. Aqui, ó, é a irmã Elizabeth. Irmã Elizabeth, a senhora vai dar o testemunho já já, viu, lindinha? Tô vendo a senhora. Aí pede para quem está te ajudando, a senhora tem muito teto, tá vendo? Ó? Tem muita parte branca em cima da cabeça da senhora. A senhora vai centralizar melhor o telefone para a gente ficar com a senhora mais ajustadinha. Daqui a pouco eu chamo a senhora, tá? Ajusta aí, a irmã Elizabeth. Ó, a irmã Neuci Lins. A irmã Neuci, gente, ela me conhece quando eu tinha cabelo preto, né, Neuci? Eu tinha 18 anos quando eu conheci a Neuci, lá na igreja de Taguatinga, onde eu fui batizado e me tornei adventista do sétimo dia.
Olha a Andréa Camargo aí, ó. Andréa Camargo, lindinha, fofinha, de fone para não perder nada, né? A irmã Maria também, ó, não perde, tá ali sempre. A Mércia Santana, bom dia, Mércia. Que beleza. Tá aí no hospitalzinho, né, Mércia? Deus abençoe você, viu, minha filha? Vou fazer uma oração por você, amado. Deixa eu, deixa eu abrir o seu áudio, tá? A sala tem esse poder, né, de entrar em tudo que é ambiente e a gente poder abençoar pessoas em todos eles. Messi, abre o seu áudio, por favor. É só clicar no microfonezinho. Bom dia, Messi, tudo bem? Bom dia, pastor Wagner. Opa, não tá tudo bem, né? Tá no hospital, tá tudo bem porque tá sendo tratada, né, Messi? É, O que que você tem, filha? eu estou com câncer de mama, aí Uhum. minha imunidade baixou bastante, e eu estava em isolamento. Aí hoje eu vim aqui para o quarto, para a enfermaria. Ok. Hoje o testemunho da Elizabeth vai falar também sobre um câncer de mama, viu? Fica ativa aí para você ser abençoada, viu? Posso, Amém. Vou posso, ficar. posso orar por você? Pode sim. Eterno Deus e Pai, eu quero pedir um milagre para Mércia, que o tratamento que ela está fazendo, e a químio e a rádio, se for o caso, às vezes baixa mesmo a imunidade, a própria enfermidade faz isso muitas vezes. E a Mércia estava separadinha, agora pôde ir para um quarto, sinal de melhora, que os remédios que ela nesse momento está tomando na veia façam efeito, que todo o tratamento do câncer elimine, Deus, o câncer da vida da Mércia, tudo para a honra e glória de Jesus, de Jesus. Fortalece a fé da irmã Mércia, assim como a de todos que estão enfrentando qualquer tipo de enfermidade aqui, e são muitas, especialmente as enfermidades da mente. Que o Senhor nos auxilie a ter mente sã, para ter um corpo são. Visita a Mércia, Deus, concede-lhe a paz, batize-a com teu Espírito, e que ela hoje ainda, pela graça de Deus, sinta muitas melhoras e logo possa estar em casa, para a glória do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que pedimos amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe, amo você, viu, Mércia? Eu também te amo, pastor. Preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Ó, deixa eu falar para você. Estou na sala. Deus está com você bem aí, viu, filhinho? Está sim, pastor. Depois eu quero contar o meu testemunho. Vamos contá-lo, com É certeza. curada, eu vou contar meu testemunho na sala. Amém. Nós cremos nisso. Amém? Amém. Bom dia, mesmo estando no hospital, tá bom? Para todos nós. Um grande abraço, amadinho. Grande abraço. Mas esse culto online, ele é uma benção, né, irmãos? A gente pode ir em todos os lugares. Que coisa mais poderosa isso. Não é de Passos? Não é bom de Passos? Fala a verdade. É bom, né? É bom. Não é bom, Soraya? Nossa moderadora linda. Vamos conhecer a irmã Elizabeth agora, irmã Elizabeth. A senhora está enquadradinha, tá linda aí, viu? A senhora pode abrir o áudio da senhora? É só clicar no microfonezinho, tá? A senhora é de uma família de 7 filhos, todos criados na igreja, Isso, e eles permanecem fiéis a Deus. graças a Deus. Irmã, Todos ah, na igreja. a senhora tem 7 irmãos, 6, Irmãos, 7 com a senhora, comigo. todos cresceram e estão na igreja. Não na igreja. Todos esperando a volta de Cristo e cada dia nos preparando, né? Isso é raro. Isso é raro. Você ter 7 filhos, educar todos eles e eles permanecerem na fé. Isso é raro. É uma benção, né, pastor? 7 filhos não, né? A senhora tem 7 irmãos, desculpa. Sete A senhora irmãos. tem Sete sete, comigo, né? 7 irmãos. Sua mãe teve com seu pai 7 filhos.
7 filhos. Eles educaram 7 filhos e todos estão. São líderes os seus irmãos? Então, tem uns seus que trabalham na igreja, assim, a minha irmã Elite, que ela é de Biguaçu, né, Santa Catarina, ela trabalha no Desbravador, professora de escola sabatina. Os meus irmãos também, Elias e Efraim, também sempre pregam na igreja. A minha irmã Esté também é da escola sabatina, todos envolvidos, né, na igreja, graças a Deus. O nome da irmã da senhora é Elite Gomes? Elite Gomes, Esther. Elite Gomes está adorando conosco aqui. Esté, um beijo. A Esté Gomes também está aqui. Isso, Elias, é irmão. Elias também. Elias não veio, Elias, não. Pode ser que esteja com outro nome, mas a Esté e a Elite. Elite. Inclusive, pastor, eu quero pedir, se for possível, depois você mostrar a cama da Esther, que a minha mãe, a nossa mãe está ali, que é a nossa anfitriã, que criou todos nós na igreja. Você vai ver o rostinho dela. Agora, Esther, né? Deixa eu ver aqui. A cama da Esther. Vamos conhecer sua mamãe? Ela está aí. Vou falar para você, irmã. Guerreira. Criar Amém, 7 né, filhos. pastor? E a gurizada está toda na igreja. Esther, Graças a Deus. filha, em nome de Jesus, abra esse áudio aí, minha filha. Abra. É Esther. Esther Gomes, eu estou vendo tu e tua mãe sentadinha numa cadeira. Ó, Isso vai lá no celular, Esther. Peraí, ela não vai saber fazer, eu vou mostrar. Depois eu trago a senhora de volta. É porque a bichinha, meu Deus, ele me chamou, e agora? O que que eu faço? Estabilizou. apareceu. Ô, mãe! Ô, Mana! Olha lá, ó. Isso. Com calma agora. Abraço! Calma, irmã, com calma. Hoje tá uma bagunça essas imagens. Aí, pronto. Bom Eita, dia, aí. Esther. Tudo bem? Bom dia. Depois eu trago a senhora de volta. É porque a bichinha me chamou, e agora? O que que eu faço? Estabilizou. Apareceu. Oi, bom dia. Ô, mãe! Bom Ô, dia. Mana! Oi. Isso. Com calma agora. Calma, irmã, com calma. Hoje tá uma bagunça essas imagens. Aí, pronto. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Abra o seu áudio, pastor Wagner. Alguém fechou meu áudio. Agora eu tô ouvindo. Eu quero saber quem foi que fechou meu áudio. Hoje tá brincadeira. Vamos embora. Hein, pastor? Tem mais um Oi. pedido. Esse você já atendeu, né? Tem uma amiga, irmã da igreja, chama Seba, que mora em Joselândia, conhecida por Seba Poetisa. Ela disse para você mandar um alô para ela, que ela está assistindo também. Seba, poetisa, lindinha, fofinha do meu coração. Amo a senhora, viu, irmã Seba? Ó, beijo no seu coração, amada. Sinta-se abraçada por mim e pela sala 57, tá bom? Ó, beijo. Estava falando aqui das mães. Nem sempre os filhos fora da igreja demonstram que o pai fez um mau trabalho. A mãe fez um trabalho ruim. Nem sempre a gente faz tudo certinho e os caboquinhos desiste de Deus. Entende? O que tem que ter na cabeça da gente, como pais, é de não ter tentado acertar.
né, fazendo a oração com eles, lendo a Bíblia com eles, levando para a igreja, levando a eles verem experiências lá fora. Irmãos, ó, eu estava conversando com um jovenzinho da igreja ontem, irmã Elizabeth. Ele deve ter hoje 20 anos, 21 anos de idade, novinho, casado, tem uma filha, lindo demais o casal com a filhinha Sim. dele. E ele disse assim para mim, ó, Elizabeth, pastor, a cada dia a minha fé decresce, decresce, diminui. Foi um menino criado na igreja. Nossa. A mãe é adventista há muito tempo, o pai, pais dedicados, dedicados. E quando eu olho para a criação dele, eu olho para a criação que eu dei para minha filha. E sabe por que os nossos filhos amadurecem? Agora eu avaliando a maneira como nós educamos nossos filhos. A Hannah, eu levei Hannah para as vigílias. Eu tinha um colchãozinho que eu colocava o colchão embaixo do banco e a Hannah dormindo embaixo do banco da igreja para fazer vigílias em muitos lugares. Quando de manhã a gente ia para o culto, a gente tinha uma Bíblia ilustrada, ia ou eu pregando, ou outro pregador, a minha esposa sentada com a Hannah, eu aqui com um ladinho, o pregador ia pregando e a gente com a Bíblia dela, buscando imagens que pudesse fazer links com a mensagem, a gente ia reproduzindo a mensagem na orelhinha da Hannah. Essa história do filho ir lá para o fundo da igreja pintar, ficar deitado entre os bancos da igreja pintando enquanto o orador está pregando, irmão, isso é conversa fiada. Isso é terceirização da sua responsabilidade com o seu filho no culto. Você tem que cultuar com o seu filho. Aí solta o filho no celular, solta o filho no chão pintando e você vai prestar atenção no culto, ele não vai amar Deus de jeito nenhum. Nós fizemos isso, mas depois que eu entendi outras coisas, faltou um negócio muito importante que, quando eles crescem, faz muita falta. Sabe qual foi? Colocar minha filha no trecho. Ensinar para minha filha amar a Jesus através do Espírito Santo, que eu só vim descobrir isso há 10 anos. Então, minha filha tem 25. Eu eduquei minha filha sem que ela soubesse nada sobre o Espírito Santo, 15 anos. Fez uma diferença terrível isso. Eu não ensinei para minha filha amar a Deus através do Espírito Santo. E não ensinei que o resultado de estar cheio do Espírito é a missão. Então, a minha filha ia para a igreja comigo, mas não ia para a missão comigo. Minha filha ia para a igreja comigo. Ela ia para as vigílias. Ela orava comigo. Eu lia a Bíblia para ela na igreja e em casa, mas a minha filha não ia para a missão comigo. Minha filha nunca me acompanhou no estudo bíblico. Minha filha nunca deu um estudo bíblico, porque eu não levei. E quando eles não têm a experiência no campo de batalha, quando crescem, perdem o interesse, porque estão condicionados à fé dos pais. Não amadurecem. Thalita pregou sobre isso. A maturidade espiritual deles está em desconexão com a idade. Tem 25 anos, mas pensa como uma criança de 12 espiritualmente. Leve seus filhos para a missão. Ensine-os a receber o Espírito Santo e leve-os, entregue-os para a missão. Faça eles irem atrás de pessoas, faça abrir a Bíblia para pessoas, faça eles discipularem pessoas, viverem Cristo com pessoas, porque quando eles se tornarem mais velhos, eles terão grande chance de não desistir da fé. Esse garoto disse assim para mim, ó, a cada dia minha fé decresce. Sabe por quê? Provavelmente, como a minha filha, ele não tem nenhuma experiência missionária. A Hannah está descobrindo isso agora, que a gente está empurrando mais incisivamente, ensinando mais a vida no Espírito aqui em casa. Ela vive e transpira isso o tempo inteiro. Espero que não tenha sido tarde. 7 filhos, educados na igreja, líderes, todos 7. Isso é raro. Como é que é raro? Olha, veja como é que é raro. Como é que é raro. A senhora é filha de uma mãe, olha só, né? Filha de uma mãe
que educou 7 filhos que estão na igreja. Mas a senhora tem uma filha que está fora. Como é que é o nominho dela? Keila e o meu esposo também, Antônio, os dois. Então, a senhora é a sacerdotisa da casa. A Sim, senhora aí é quem conduz a família para a religião, porque o marido esfriou na fé, a filha esfriou também. Veja, ela é fruto de uma mãe que a manteve na igreja pela fé, mas ela mesma, por mais esforços que tenha feito, iguais ou parecidos os da mãe, não conseguiu. Nem sempre, amados, nem sempre. Nossos filhos saírem da igreja. Foi falha nossa. É porque eles crescem. E esse tatuzinho prefere ficar cavando buraco onde não precisa, né? Infelizmente. Como é que é o nome da sua filhinha para a gente orar por ela? é Keila e o pai dela é Antônio. E o nome do seu filhinho que está firme na fé? É Kerrison. Orem por esta família, tá bom, irmão? Pelo retorno da filhinha e pelo retorno do esposo, porque a senhora sofre, né, com a sua Com filhinha fora certeza, da igreja. pastor. Muitos aqui sofrem por isso, sabia, irmã Elizabeth? Eu Aí sei. você fala assim, pastor, eu não tenho mais filhos para educar, mas tem netos. Aqui tem muita Isso. mãe que é vó já. Eu já Ajuda, sou. ajuda sua filha, seus filhos a educarem os netos no caminho do Senhor. Se você errou com seus filhos, acerte com seus netos. Ah, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer pelos meus filhos. Eles estão fora. Ore, dê testemunho. Tem sim o que fazer. Ore por eles, jejue por eles, dê testemunho que você os ama. Acerte com seus netos. Eu sei que você não tem total liberdade para educá-los, mas você tem muita influência sobre eles. Errou com os filhos? Acerte com os netos. Você pode. Irmã, a senhora quando era criança, seu pai tinha uma igreja pertinho de casa, né? No quintal da casa. A igreja de Sim, palha, e essa igreja sim. era visitada pelo pessoal da comunidade que vinha de longe para adorar com vocês. E seu pai era praticamente o pastor desse povo, né? Sim, pastor. Nós morávamos no interior, o nome Fortaleza, não é Fortaleza do Ceará, né? Fortaleza do Maranhão, é o interior. E nós morávamos ali, e o meu pai, nesse tempo, ele era obreiro bíblico, ele era convocado para visitar os interiores, as igrejas, né? Ele tinha um animal que ele ia até lá, que era bastante longe. E a igreja era do lado da nossa casa, a igreja do ladinho, a nossa casa do outro. Pode continuar. E durante a semana, a gente se preparava para receber os nossos irmãos. Naquele tempo, não sei se é que nós passamos ali, naquele interior, ali era pisado o arroz do pilão, né? Ia buscar água no rio, tudo era mais difícil, mas a gente ficava feliz na preparação, trabalhando para no final de semana, no sábado, nós recebemos os nossos irmãos, que vinha distante de 2 léguas para poder assistir. Ah, E aí passava o dia conosco. eu não sei o que é isso, 2 léguas, não. O que é isso? É um lugar bastante distante, né? Até chegar lá. Então, légua era uma unidade de medida, né? É isso, medida, né? Uma Bem distante. légua. Vou É, saber quantos quilômetros tem uma légua. Vou saber agora. E me diga uma coisa. Então, vocês ficavam felizes quando os irmãos chegavam. E eles chegavam a cavalo, chegavam a pé, de bicicleta. Como é que era? olha, pastor, a maioria deles iam a pé. Alguns tinham animais, mas era muito pouco. Eles vinham a pé até chegar à nossa casa para assistir à escola. Dali eles passavam o dia com a gente, almoçavam, e à tarde eles iam embora. Ali era a melhor felicidade, era aquele dia de sábado para nós. Eita, glória a Estar com Deus. os irmãos. Irmãos, Muito sabe feliz. quanto é que é uma légua? Uma Ah, légua. Quase 5 quilômetros. pois é, irmão, era bastante longe, né, para os quatro irmãos andarem. quilômetros e 800 metros. Uma Isso, para a légua. pessoa andar a pé, é muito, né? Eles andavam 10 km para chegar na igreja
e Sim, voltavam 10 km para chegar em casa. para E chegar vem em cá, casa. eles também tinham muitos filhos? Olha, tinha uns que já tinha mais, era rapaz, né? A maioria já era adulto, que vinham sozinho, tem outros que tinha criança, mas os que tinha criança, já, esses já não vinha, né? A gente que às vezes ia fazer culto lá, e em um dia de animal, porque eu com a minha irmã, com meus irmãos, né, de animal, os pequenos, e os grandes iam caminhando, brincando, e iam fazer culto lá. Era muito gostoso. Era muito gostoso. Eu estava Nossa, conversando, irmã Elizabeth, com um amigo aqui. Eu tenho um amigo, estou fazendo um amigo aqui nesse distrito, uma benção. sei, E esse amigo meu, ele tá com um problema, sabia? Ele tá com um sim. problema. Ele não tá tendo mais prazer em ir na igreja. Nossa, Ele, vamos orar, pastor, né? esse, especialmente os cultos de quarta e domingo. Ele disse, pastor, eu vou no culto aí ele sente que o culto poderia ter uma mensagem melhor, poderia ter um louvor melhor, né? Aquela igreja vazia. Aí ele vai na quarta, a mesma coisa. Aí ele tem ido na igreja sábado. E esse irmão, sabe o que que ele perdeu? Ele perdeu Sim. a alegria da comunhão com os irmãos. Nossa, E sabia que tem um monte de gente desigrejado agora? Gente que é, prefere ficar em casa a adorar com os irmãos, sabia? sei. Irmão, olha para mim aqui, ó. Se você tá achando que pode substituir o culto presencial pelo culto online, tá ficando doido, irmão. Tá perdendo o juízo espiritual. Sabe o que que a igreja é, Soraya? A igreja é o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Todos nós lá, com os nossos defeitos e com nossas qualidades. Agora pega aí a sua mão e arranca do braço. O que que vai acontecer com a sua mão? Vai ficar viva ou vai morrer? Morrer, Vai né? morrer. A mão vai apodrecer e vai morrer, porque está fora do corpo. E o corpo sem a mão vai sentir falta? Vai sentir muita falta da mão. Com certeza. Tá me entendendo, não? Você não pode Sim. deixar de cultuar, porque cultuar, além de ir adorar a Deus, é amar os irmãos. Você não vai para cantar um hino só. Você não vai para ouvir uma mensagem. Você vai para encontrar os seus irmãos e comungar com seus irmãos. Você viu aqui, ó? Isso era muito gostoso. E adorar, mesmo que eu seja difícil para você e você seja difícil para mim, mesmo que a irmã Elizabeth esteja sacudindo tudo aqui agora, a senhora fique quieta aí que eu estou vendo tudo, sabia? É só que eu estou colocando aqui que está querendo descarregar. Hoje, hoje tá difícil. Vai dar certo, irmã. Acha aí a posição de novinho e vai lá no microfonezinho que fugiu aquela hora e acha ele de novo, tá? Voltando aqui para o tema que eu estava falando com vocês, irmãos, preste atenção. Não, não é possível não adorar, irmãos, coletivamente. Entende? E outra coisa, o pessoal coloca uma dificuldade para ir no culto hoje. Se tá sol, não vai. Se tá chovendo, não vai. Se tá chovendo, se tá com a dor no dedão do pé, não vai. Ah, se o carro estragou, não vou de ônibus. Irmão, o pessoal andava 20 quilômetros, Andréia. Verdade. O pessoal andava 20 quilômetros, irmão Messias. Você sabe o que que a gente é hoje em dia? Eu vou dizer o que que a gente é hoje em dia. É muito crentezinho Nutella, irmão. Crentezinho chocolate. Crente que é todo dodóizinho. Se chegou na igreja, o microfone não funcionou. Ah, o culto foi ruim hoje. Ah, irmão, pelo amor de Deus, a gente precisa parar com isso. O povo andava era 20 km para adorar a Deus, irmão. A irmã pilava arroz para cozinhar para eles. Todo sábado com a família. Não.
Vamos melhorar nosso. A gente tem que ir para adorar a Deus e comungar com os irmãos. Culto de adoração é o que eu levo para Deus, sabe? E parte do que eu levo é o amor que eu tenho pelos meus irmãos. Quando alguém consegue não ir para o culto e ficar em casa, é porque há uma ruptura com os irmãos muito séria. E isso é gravíssimo, gravíssimo. A senhora, com 42 anos, enfrentou um câncer, né, irmã? Lá no interior do Pará. Câncer de quê, irmã? Passou, tive um câncer de mama. Igualzinha a irmã que acabei de orar por ela teve, não é? A Sim, senhora fez toda a quimioterapia e radioterapia? tudo, pastor. Eu fiz 6 meses de quimioterapia e fiz 20 sessões de radioterapia. E a senhora superou o câncer? Graças a Deus, superei. Então a amada que acabei de orar por ela também pode superar, né, irmã? Com certeza. Deus é o médico dos médicos, né? Então Ele diz para opera ela ter, milagre. fala para ela ter força, irmã. Manda uma mensagem para ela, irmã. Você pode superar o câncer, faz o tratamento, é difícil, mas você pode superar. Fala para ela. Certo. Ô, irmã, confia em Deus e você pode superar o câncer, assim como eu estou aqui conversando com os irmãos. Eu tive também toda essa trajetória, foi muito difícil para mim, para a família, mas hoje estou aqui. Deus é o médico dos médicos, é o mesmo Deus que fez milagre naquele tempo, né, que ressuscitou os mortos, que curou, é o mesmo de hoje, irmã. Deus vai lhe dar a cura e você vai contar seu testemunho, igual eu estou contando aqui hoje. Eu abraço, viu? E eu digo glória a Deus por isso que a gente tem que crer num Deus que pode fazer todas as coisas. E nessa Amém. trajetória, a senhora lutando contra o câncer, a senhora perdeu uma das referências mais importantes na vida da senhora, que foi o seu paizinho, né, irmã? Oi, pastor. Eu acordava cedinho para ir para o tratamento da quimioterapia, eu era os primeiros, às 7 horas da manhã. Eu pegava o ônibus, eu teria que sair cedo, né? Eu morava, estava num bairro bem distante. E eu levantei às 5 da manhã e fiquei no sofá da amiga que me recebeu lá, esperando. De vez em quando eu olhava o horário para poder sair, para pegar o ônibus, né? Que com a meu debilidade, né? Eu não tinha nem coragem de procurar saber como era que botava para despertar. Eu ficava toda a vida aquela dificuldade, ficava mais difícil, né? Porque tinha que ficar olhando de vez em quando. Foi essa hora que eu estava no sofá, esperando para sair, quando eu recebi uma ligação, né? Do meu irmão Elias. E eu nunca imaginei que poderia ser uma notícia dessa, né? Tão ruim. Eu pensei o seguinte, naquela época, que foi em 2004, ninguém tinha celular. Se tinha alguém que tinha celular, era coisa muito difícil. A gente tinha o orelhão perto da casa, né? Daí a gente ligava para quem a gente queria, né? Comprava uma fichazinha, né? Acho que você lembra desse tempo, né? E Eu aí, lembro da ficha, minha irmã, misericórdia. então, era desse tempo. Daí o meu irmão ligou. Ao que eu pensei, que a minha cunhada, que é a esposa do Elias, ela vende lanche, né? Então ela levantava às 4 da manhã, ainda faz isso, que é uma mulher muito trabalhadeira. Um abraço para ela. Se eles tiverem assistido, né? Que ele falou que ia assistir também, que é o Elias, com a esposa. E eu pensei assim, olha, eu falei para ele, mano, tu lembrou de mim? Eu fiquei feliz porque ele ligou para mim, eu pensando que ele tinha ligado aquela hora, porque era mais barato, porque o horário comercial era mais caro. Como antes das 6 era mais barato. Eu pensei isso, ele ligou que era mais barato, né? Nunca imaginei que era essa notícia. Aí ele ligou, mana, eu só liguei para te falar que nosso pai se foi. Só isso que ele falou. Aí eu comecei a chorar, acordei todo mundo. A minha mãe disse que morreu cedo, né, 11 horas da noite. Mas ela não falou porque ela disse que eu estava nas casas dos outros, então não ia deixar ninguém dormir. Ela deixou para falar de manhã. Daí eu fui no hospital, conversar com os médicos, eu estava no meio do tratamento, poderia ir lá para ver ele. E aí eles disseram que eu poderia ir. Quando você perde o seu pai, parte sua vai junto, né, irmã? Nossa, pastor, para mim, o problema que eu estava, a doença, era nada.
no tanto da dor que eu estava sentindo, que a dor de perder o meu pai era muito maior. Aquela alegria que quando eu chegava, que ele dizia, olha quem chegou, e agora eu tinha até a minha mãe, mas não tinha mais o meu pai. É porque um não substitui o outro, né, irmã? Não, é os dois, né? Coluna é os dois. E são amores diferentes, né? Diferente, com A gente certeza. ama o pai, não é mais do que a gente ama a mãe. A gente Não, ama o pai diferente da maneira como a gente ama a mãe. verdade. Faz muita falta, né? Faz Mas muita. com certeza. Eu lembro até hoje, irmã, meu pai era um homem maior que eu. Foi caminhoneiro muito tempo, então ele tinha os ombros largos, braços fortes. E eu andava pelo mundo trabalhando. Quando eu voltava, ele jogava dominó, já aposentado, com alguns outros amigos da mesma idade. Quando ele me via chegando lá com a minha mochila nas costas, ele saía da mesa e vinha ao meu encontro. E aí eu ia ao encontro dele, nós nos abraçávamos na rua. Aí eu lembro disso perfeitamente. Eu abraçava meu pai, sentia o coração dele, e a gente não falava nada. Mas eu sabia que ele me amava e ele sabia que eu o amava. Meu filho, como é que você tá? Tô bem, pai. Tudo bem? Precisando de alguma coisa e tal? Aquela conversa de homem, né? Sei, Íamos para casa, almoçávamos juntos, passávamos um tempo com ele, com a minha mãe. E eu fiz uma coisa, irmã Elizabeth, que eu me arrependo. Me arrependo de não saber que era possível. Eu me arrependo de não saber que era tão bom fazer isso. Eu nunca disse para o meu pai que eu amo. Eu nunca é, olhei nos olhos do meu pai e disse assim, pai, eu amo você. Nunca disse. Não que eu não amasse. Eu também nunca ouvi do meu pai que ele me amava. Não era costume nosso, sabe? Quando ele eu morreu e sei. percebi isso, eu fiz um voto na minha vida, irmã Elizabeth. A senhora tem a mãezinha da senhora, né? Tem, Aquela lindinha que a gente mostrou aqui agora. tem. Eu fiz um voto na minha vida. Eu falei assim, nunca mais, nunca mais. Eu vou passar um dia sem dizer para minha mãe que eu a amo. E foi assim, até ela morrer. Até ela morrer. E quando eu É. comecei a dizer que eu a amava, ela dizia assim, oxe, menino, oxe, menino. Mãe, eu amo as senhoras. Oxe, menino. Com o tempo que eu comecei a falar, né? Mãe, eu te amo, ela. Eu te amo também, menino. Sabe, a coisa foi entrando na vida dela, né? Mãe, eu amo a Sei. senhora. Eu também te amo, menino. Quando ela aprendeu que era bom, eu dizia, mãe, eu amo a senhora. Ela disse, eu também te amo, meu filho. Ó, Mudou tudo, né? mudou tudo, uma maravilha, né, pastor? E ela entendeu o quanto era bom não só viver isso, mas verbalizar isso. E aí É, eu vou dar um conselho para você, amigo, amigo. Você aqui que tem pai hoje, você tem pai? Liga e diz que ama, porque se eu tivesse o meu, eu ligava. Você tem mãe hoje? Liga e diz eu te amo, mãe, porque se eu tivesse a minha, eu diria. Ah, mas mas você não sabe quem é meu pai, pastor. Ô, bichinho difícil. Não sabe quem é minha mãe. É que, na verdade, o seu pai e a sua mãe têm que saber quem você é. Não quero saber quem seus pais são, irmão. Eles têm que saber quem você é. Filho do Deus vivo, acima da mediocridade desse mundo. Acima da mediocridade desse mundo. Quero saber quem seus pais são. Eu quero que seus pais saibam quem você é. Coisa boa, né, irmã? A gente aprender essas coisas, a dorzinha do coração apertando lá. Tem quanto tempo que o papai morreu? tem 20 anos. E tem quanto tempo que a senhora falou eu te amo para a mamãe? Ah, pastor, eu falo todos os dias. Todo dia É? eu ligo para ela e falo. Ontem mesmo eu já converso com ela de manhã, à tarde, sempre falo isso para ela.
É, então eu vou dar a chance para a senhora fazer isso hoje, tá? Ela não vai falar nada, Certo, ela vai só ouvir. Eu vou certo, adicionar aqui, vou tirar a gente da tela, certo. você vai dizer para sua mãe, ela tá vendo a sua mamãe? Tô. Então diz para Oi, ela. mãe. Oi, mãe, eu te amo. Eu preciso de você para ser feliz. Oi, mana. Te amo também, mana. Isso é muito bom, irmãos. Isso sabe o que que Bom, significa isso, irmãos? Significa cura para os é verdade. corações arrebentados, né? Eu talvez esteja falando hoje aqui para alguém que é tão, que a senhora não tem dificuldade nenhuma de falar para sua mãe que a senhora ama, porque a relação é uma bênção. Agora eu tenho pessoas aqui que a relação não é tão saudável e que será um desafio fazer isso. E o amor que você vai oferecer a seu pai e a sua mãe, se eles são difíceis, é um amor que deseja a salvação deles, que você recebeu de Deus, e eles não têm compromisso nenhum de gerar esse amor no seu coração. Esse amor que você vai dizer para seu pai e sua mãe que você os ama, é desejando a salvação deles primeiro do que mesmo a paternidade. Eu não quero saber quem seus pais são. Eu quero saber que seus pais conheçam quem você é. Você é filho do Deus vivo. A Ruth é a sua moderadora, é, irmã? É, foi uma benção, pastor. Eu conheci a Ruth e a família, foi no tempo que eu fui tratar em Teresina. Eu conheci essas bênçãos lá. Porque a senhora foi muito bem recebida por uma irmã em Teresina, né? Como é que é o nome da irmã que Foi recebeu a senhora? a irmã Rita. Hum, Ela me recebeu na casa dela, né? Porque na época, quando eu falei que a gente morava no interior, quando eu descobri esse problema, esse nódulo, aí me mandaram para ir para a capital para saber o que era realmente. O médico sabia, né? Mas ele não quis me dizer. Então eu tinha que ir para a capital. Aí a prima da Rita, que é a irmã Francisca, né? Que é da igreja, eu chamo ela Chiquinha, da irmã Maria da Cruz. Ela foi em casa, a gente ligou junto, ela perguntou para o meu marido: você quer que a Elizabeth vá para onde? Eu tenho pessoas em Teresina e tenho pessoas em Belém. Para que lugar que você quer que vá? Meu marido falou: eu quero que vá para Teresina, porque em Teresina tem uma referência, sempre falava o melhor dos tratamentos lá, né? Ela disse: eu vou conseguir. E aí ela falou com a Rita. Nesse tempo, o rio estava enchendo, muita gente estava desabrigada. Ela disse: nós estamos quase para ir para a água, mas manda a mulher para cá, não vamos deixar a mulher desamparada, não. E eu fui para lá, não conhecia ela, me receberam lá. Ela tinha 3 filhos, mais uma prima que morava com ela. Me acolheram muito bem, me levavam para o hospital, que eu não sabia ir sozinha. Um dia ia Jair, dia ia Jaiante, um dia a Gabriela, um dia a Socorro. A Rita mesmo, que a Rita ainda hoje trabalha no hospital. E graças a Deus fui bem recebido. Através deles, que eu estava lá, aí eu procurei a igreja, foi que eu conheci a família do irmão Fernando e da irmã Ruth. E aí, não perdendo tempo, a Rutinha já Sim, mandou o link da sala para você. sim, aí sempre a gente tem contato, aí ela pegou, mandou o link para mim. No começo eu não quis olhar muito não, né? Mas aí ela foi insistindo: irmã, olha o link aí como é bom, aí tal. Eu fui olhar e disse: menina, eu estou perdendo as bênçãos. Pronto, comecei a assistir, comecei a me sentir bem, comecei a enviar para as pessoas e pedir: gente, envia para outros. Entendeu? Assim que eu estou fazendo. E a senhora está na sala há quanto tempo, amadinha? Pastor, vai fazer acho que uns 2 anos Uns que eu dois estou na anos. sala. É. E a senhora vai me dizer que a senhora era meio daquele negócio de toma lá, dá cá. Se desse um coice, recebia outro. Pô! E era assim. É, A senhora não tem carinha que era assim, não? mas pastor. Se Era eu mesmo? fizesse uma coisa, nós ia brigar logo. Eu não sabia só conversar, não. Era brigar logo. Hoje, o Espírito Santo está me transformando, porque ele fica me dizendo: tu não tem que brigar, porque se tu brigar vai ficar pior. Dá um tempo, espera a hora certa, conversa. Muitas vezes nem conversar, porque às vezes já conversada é briga, né?
Aí eu fico orando e passa aquilo ali. Mas eu tenho que orar mais para continuar me abençoando e como continuar assim, né, pastor? Inclusive, isso melhorou sua relação com seu marido, né? Porque a senhora brigava com seu marido e agora Com certeza. briga menos, né, irmã? É, ele já fico falando direto, né? É a Porque bênção, né, de Deus. na hora que ele faz aquele negocinho que deixa a senhora nervosa, a senhora, ao invés de ir pro embate, a senhora Uhum. para e a senhora ouve a voz do Espírito falando com a senhora. Sim, E a isso senhora não, mesmo. não ouvia antes, não? Não, eu não dava lugar para ele, nem para ele, né, agir. Eu já ia falando logo, e não chegava, né? Mas Então, agora o Espírito me então diz e eu ouço. antes de entrar na sala, a senhora não dava ouvido para ele, não. A senhora falava antes dele falar com a senhora. É isso mesmo. Por isso que ele não podia chegar, né? Agora ele fala e a senhora age depois. E aí a gente já está mais calmo, já não faz mais o que fazer, né? Já não tem mais Entendeu, briga. irmão, a diferença? Entendeu? Você, ô Márcia Rodrigues, aí, acompanhada no carro, hein? Sai de casa, mas a sala não sai de vocês, hein? Sala 57 lá, firmaço. Tamo junto. Vou mostrar a Márcia lá, ó. Tá adorando com a gente. Dentro do carro, irmãos. É uma benção essa sala 57. A gente vai Isso. tudo que é canto, né? Bom dia para vocês aí, irmãos. Deus Benção. abençoe ricamente, viu? Olha, deixa eu dizer para você, você viu a diferença? É isso que a gente quer que você entenda. Quando eu falo assim, não é só uma teologia, é uma imersão no Espírito, é que a gente só fala depois que ele fala. A gente só vai depois que ele fala. A gente só faz depois que ele fala. Ele é que tem o controle. Ela não era assim, mas era adventista do sétimo dia. Aí você está adorando comigo aqui, agora vai entender, meu Deus, quanta besteira eu fiz por não ouvir a voz primeiro. Pois é. Verdade. Inclusive, parte das grandes dificuldades que você vive hoje na sua vida, eu posso te dar garantia que você as vive porque não ouviu a voz do Espírito, que você nem conhecia que tinha que ouvir. Verdade, Fazia pastor. tudo independentemente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém pode estar perguntando, falando bem assim, agora ficou besta. Agora ficou besta, é fraca agora, é fraquinha. Não requisita nada, não exige a justiça, perdeu a força. É isso que aconteceu com a senhora? Perdeu a força ou a senhora adquiriu força? Não, eu creio que eu adquiri força do Espírito para ouvir a voz dele, o que é que tem que fazer. Que Deus não gosta de contenda, né? Ele gosta da paz. Que a casa que tem contenda, Cristo não habita ali. Então, esse o Espírito Santo tem me tocado, tem me falado, e eu tenho procurado melhorar cada dia. Cidinha, tenha fé, Cidinha. Eu estou olhando para você aqui, minha amada. Tenha fé, o Senhor está contigo, Cidinha. Sabe as fraturas que a gente causa na vida da gente por não ouvir? Você pode estar pensando assim, Eunice, meu Deus do céu, se eu soubesse que era assim antes, eu não tinha cometido um monte de erro na minha vida. Eu sei. E esses erros fraturaram a nossa. Eu sei, quebrar a perna, o braço, dói demais. Mas, ô, se tem alguém capacitado para curar fraturas, é esse Espírito Santo de Deus. Ele não somente, e aí é que é o lindo, né? Ele não somente cura a fratura, o Espírito Santo ele não emenda o osso quebrado. Onídio Manuel da Silva, o Espírito Santo cria um osso novo. Entendeu, irmão? O Espírito Santo ele não remenda ossos. A gente quebra ossos. Nós quebramos nossa vida porque não ouvimos a voz. O Espírito Santo não remenda ossos. O Espírito Santo faz ossos novos. Sabe essa vida que você tem aí toda quebrada, toda marcada de ações e atitudes que você poderia não tê-las tomado se conhecesse o Espírito Santo? O Espírito Santo pode fazer uma nova vida. Novinha, irmãos. Novinha. Acredite nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta que para mim é fundamental. Me diga uma coisa. A senhora é mais feliz agora, ele controlando,
do que quando a senhora tinha o controle da própria vida? Ou seja, a senhora é mais feliz agora que a senhora não fala o que quer, fala o que ele quer, ou quando a senhora falava o que a senhora queria, do jeito que a senhora queria? Qual é a Elizabeth mais feliz? Não, pastor, agora. Porque não tem mais briga, aí depois está tudo bem, feliz, e eles dizem, vamos orar, vamos fazer o culto, ele chama também. E se tem um problema, ele diz, mulher, ora que está acontecendo isso, isso e isso, ele tem fé na oração, mesmo ele estando distante, né, dos caminhos de Deus, mas ele está sempre ali, de manhã a gente faz o culto junto. E eu creio que agora estou melhor que antes, né? E as coisas, as brigas, estão bem longe da minha casa. Irmão Onídio Manuel da Silva, o senhor está fazendo uma nova vida na sua caminhada, varão. Receba a bênção. Receba a bênção aí na sua vida, irmão. Irmão Onídio Manuel da Silva. O Espírito Santo está pedindo para eu repetir seu nome, irmão. E eu estou obedecendo. O senhor está fazendo ossos novos na sua caminhada, irmão Onídio. Ele não remenda ossos. Ele faz ossos novos. Receba a bênção. Irmão Onídio. Eita, irmã, hein? Que coisa boa essa conversa nossa, hein? A gente ia com isso aqui até meio-dia, só contando bênção, né, irmã? Com certeza, né, pastor? É muito bom contar a bênção, né? Muito bom. Eu tenho 4 coisas para dizer para a senhora, irmã. Eu amo a senhora, eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, irmã? Amém. Eu também quero dizer para o senhor, eu preciso de você para ser feliz. Eu creio mais em Deus porque você existe. Eu amo você e toda a sala, na sala 57. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Um Amém. abraço na Elite, na Esther, na sua mãezinha e toda a sua família. Que a senhora tenha um grande dia na presença do Senhor. Amém? Amém, pastor. Vamos orar, Deus, filho? vamos. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos pela vida da irmã Elizabeth. Obrigado pela simplicidade, por tudo que aconteceu aqui, da forma como aconteceu. O testemunho dela viria ainda anteriormente, na segunda-feira. Mas o Senhor viria na sexta. Mas o Senhor preferiu hoje, porque tinha propósitos com isso. Amém. O Senhor nos abençoe poderosamente. E que a vida da Elizabeth continue sendo uma grande bênção. Abençoe Amém. todos os familiares, a todos que aqui estamos, no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica com Amém. Deus, viu, amada? Amém. Vocês também, Grande. pastor. Muito obrigado, viu, por sua doçura. Obrigado você, pastor. Tchauzinho, fica com Deus. Tchau. Pense o tanto que isso é bom, irmãos. É bom demais, né? Glória a Deus. Depois de orarmos, comungarmos juntos, eu acho até que eu vi um bom dia com alegria. Bom dia com alegria! Bom dia! Bom dia com alegria! Dia com Bom dia! alegria! Vamos tomar uma cevada! Bom dia, pastor Wagner! Amém! Bom dia, irmão! Eita, lá vai ele! Em nome do Tchauzinho, até quarta-feira! Daqui a pouco!